Mas eu achei o Cruzeiro melhor do que o Atlético ontem. Achei o Cruzeiro propondo mais o jogo. Acabou o favoritismo do Cruzeiro? Não, eu acho que o Cruzeiro tem condições de... Mas favoritismo. Eu acho que o Cruzeiro é favorito ainda. Ainda. Porque no campo do Atlético, 90%? Mesmo assim, eu acho que o Cruzeiro é favorito. Ô Zé, eu acho que o favoritismo do Cruzeiro... derreteu? Foi pro brejo. Para mim agora, no mínimo, 50-50. Eu acho que o jogo tá... Mas o fato de você colocar 50-50 no campo do Atlético já quer dizer que o time do Cruzeiro mas é forte. Para mim, antes do primeiro jogo, o Cruzeiro era consideravelmente favorito. Sim, mas assim, ontem eu vi um time... O Cruzeiro tecnicamente é melhor, né? Tem jogadores que jogam, a forma de jogar, a característica, o jeito que o treinador arma a sua equipe é para jogar, né? O tempo todo, gente passando, dando opção de jogo e tal. O time do Atlético dentro das suas limitações. Ontem, claramente, marcação individual, Maicon em cima do Matheus Pereira, tinha o Alan também, o Alan Franco, se eu não me engano, em cima do Arroio aqui pelo lado esquerdo, em cima do Wesley, tinha outros também ali no meio campo, acho que o Castanho também em cima do Gerson, nas peças fundamentais da equipe do Cruzeiro para tentar não ter tanta saída de bola, não ter tanta qualidade. Mesmo assim, o Cruzeiro conseguiu jogar, conseguiu ter essa... Mas o Atlético tem a sua forma de jogar. Agora precisa ver como o Atlético vai jogar em casa. Se ele vai partir para cima, se ele vai se abrir, né? Porque vai ter que abrir o jogo. E aí abrindo o jogo é perigoso, porque o Cruzeiro tem bons jogadores, especialmente de velocidade. Pro Cruzeiro, Arroio, Wesley. O Cruzeiro é enrosco ir para pênalti, né? O próprio Caio Jorge. O Everson em pênalti. Bom, o Cássio estava no banco ontem. Você acha, de repente, será que o Cássio entra para pegar pênalti? O Cássio já estava no banco. O menino falhou ontem, né? Errou, mas assim, ele é bom goleiro, hein? Esse Otávio, ele é bom goleiro. Ele já fez defesas importantíssimas para o Cruzeiro. Defesa, inclusive, de futsal, né? Que ele sai ele já pegou a bola de ombro. Ele não tem 20 anos, né? 20 anos. Acho que tem 19, até uma confirmada. A gente tem 20 anos. 20 anos. 20 anos já fez? 27 de dezembro de 2005. Ah, tá. Então tem 20 e pouquinho. Vai fazer 21 mais para 21 agora, do que para 20. Eu coloco mais mérito nele do que falha dos goleiros. O Rossi foi cobrado, agora o Otávio também. Eu acho que uma batida dessa, forte, a bola muda de direção, tem jogadores na frente. Não vejo como falha, frango. Não. Se defende, seria uma defesaça, né? Você não viu o Luiz, mas viu o lance envolvendo o Caio Jorge e o Juan Tressoldi, né? Sim. Sua avaliação, Zé Elias? Eu acho que é desnecessário. Caminha de gato desnecessária? Não foi caminha de gato. Não foi nem cama de gato para você? Cama de gato é quando o zagueiro sobe, você abaixa e o cara cai, que já é perigosíssimo. Ali não, ali foi uma resposta... que não dá para ver, mas quem assistiu o jogo... Ele tinha tomado minutos antes, eles tinham meio que... O Tressoldi acho que colocou a mão nele, alguma coisa também assim. Já tem problema com o Caio. E aí não pode se fazer. Aí é falta de... Aí é deslealdade. Eu acho que o Caio Jorge não é um jogador maldoso. Não é a fala que o Brax, né, o diretor do Atlético, imputou para o garoto. Maldoso, isso, aquilo... Eu acho que assim, tá no calor do jogo, tomou uma pancada, vai também mais forte. Eu tô com você. Ele não mediu que o cara ia cair desse jeito. Agora foi assim, ele foi na dividida para fazer uma falta, para chegar junto. Mas você vê que ele vira de lado. Se ele quisesse quebrar, ele ia com a perna e tal. Agora, infelizmente, a queda, né, bate com o pescoço ali, ficou uma imagem ruim. Eu fiquei muito assustado na hora. Muito assustado. Graças a Deus que ele está bem. Esse é lance de expulsão. Você acha? O quê? Putz, A violência não está no pontapé. A violência não está no soco. Ela está em todos os gestos. Esse é um gesto de violência. E tem que ser punido com cartão vermelho. Isso foi proposital, não foi sem querer, outras coisas. Não foi sem querer. A queda é muito assustadora, entendeu? Se ele não cai dessa forma, a gente não estava falando isso. Essa não é uma entrada sem querer. Essa é uma entrada proposital. Ele quis deslocar. E assim, ia acabar com o jogo. Ele quis deslocar, ele quis atingir o adversário. Era um jogo todos os argumentos estão aí para expulsão. Eu acho... Não tem estragar jogo. O árbitro não estraga e nem melhora jogo. Ele tem que apitar o jogo. Mas eu acho que é só isso. Mas eu acho exatamente que a queda do Caio Jorge te leva a pensar isso.
A queda do Juan Do Não, Juan não, Tressoldi. a entrada dele é O jeito que o Juan Tressoldi cai sem te leva a bola. pensar isso. Mas o Plihal, Sem bola, Plihal. uma coisa Pra ele leva a não tem outra. bola. Uma coisa leva a outra. Ele só caiu daquele jeito Foi porque a ali pra dar entrada... dar um chega foi, lá. não foi dar chega pra lá, não. Você acha que foi pra machucar? Não, ele foi para acertar conta ali, não foi para tal. É o que eu falei, ele não tinha a dimensão do que poderia acontecer. Ali eu falei assim, eu vou acertar minha conta, porque 2 minutos atrás ali ele chegou, então eu vou chegar também. Foi isso. Porque acontece isso no jogo, existe essa guerra psicológica entre atacante, entre meias, entre volantes. Você acha que era para expulsão, Zé? Ah, eu acho que sim, Vilzinho. Eu acho que sim, porque assim, uma das coisas que eu sempre bato na tecla aqui é o seguinte, porque eu vejo muito árbitro, né, ex-árbitro falando, não, é intensidade moderada. Então vocês estão com a entrevista do pessoal do Atlético. Não, Zinho. Isso é você que está falando, Zinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Se ele entrou com essa intenção, ele foi o quê? Não. Eu acabei de falar, Zinho. Ele entrou para acertar conta. Ele não entrou sabendo que ia acontecer isso. É diferente de entrar para fazer isso. Ele entrou para acertar a conta porque minutos antes o Tressoldi e eles tiveram um negocinho ali no momento ali que ele caiu. É só assistir o jogo aí. No comecinho, o Caio Jorge vai e cai. Ele tenta sair no contra-ataque, eu acho que o Tressoldi para e tal. E é aquela coisa que existe no jogo. Pô, você me acertou aqui... Mas se ele foi com essa intenção, ele queria machucar... Ele queria dar o troco... Não estou falando que ele entrou para fazer o que aconteceu. Eu estou falando que ele entrou para aquela coisa que tem no jogo. Posso fazer a pergunta? Ele não sabia, ele não tinha a noção do que poderia Pascoal também, que vocês estão acontecer. pensando igual. Se o Tressoldi não cai feio, você iria falar que era para expulsão? Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Não tem... Como é que você não vai cair feio? Pula e eu vou te dar um tranco por baixo. É que... Só um minuto. Não. Aí você não deixou eu terminar de fazer a minha análise. Aí você tem que analisar a intenção. Não se ele caiu ou não. É a intenção. Se é uma queda normal ali, segue o jogo e... Então tá bom. Então, se ele tivesse feito uma coisa natural, não teria sido uma queda normal. Se vai disputar não teria sido ombro a uma queda ombro? como essa. Mas ele se não ombro a ombro. calculou que o cara fosse dar aquela pirueta. Acabei de falar. Muitas vezes também eu dava um carrinho e não calculava que ia acertar, e acertei e era expulso. Eu estou falando que são guerras psicológicas que acontecem no jogo e coisas que existem entre zagueiro e centroavante, volante contra meia. Tem uma postagem primeiro do Tressoldi antes de colocar os dirigentes, Só deixar claro, isso eu não falei e não concordo com os termos. Estou só falando a minha opinião. A diferença é simples, isso é do Tressoldi, tá? De um lado, quem compete na bola, do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo. Esse placar não mente e o histórico desse mau caráter também. Só um breve parênteses, houve entreveros do Caio Jorge com outros jogadores do Atlético em outros clássicos esse ano. Graças a Deus, fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Foi depois dos exames a postagem. Obrigado pela preocupação, massa, né? Massa torcedora do Atlético, familiares e amigos. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida, muito orgulhoso pela entrega do grupo e pelo resultado e pela festa da massa, como sempre. Coraçãozinho e o galinho ali. E agora, na sequência, a gente já coloca no ar as entrevistas, primeiro do Brax e depois do Spindel. Não tem dúvida nenhuma que foi maldade e deslealdade. E isso nós não vamos aceitar. Acima de tudo, é um colega de profissão, não tem rivalidade. A integridade física está acima da rivalidade. E não é a primeira vez que esse cidadão faz isso. Não é nem a segunda. Então, para nós, foi maldoso, desleal, e a gente poderia estar aqui agora falando de uma lesão grave na cervical, na coluna, e graças a Deus isso não aconteceu. Então, para nós, houve uma falha da arbitragem, que foi leniente, o VAR não ter chamado, e o STJD precisa analisar se isso é uma infração disciplinar, que para nós é. Então a gente não vai aceitar, é uma indignação muito grande. Eu venho lamentar profundamente a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de querer condicionar tribunal, condicionar arbitragem, criar um clima ruim para o próximo jogo. O Cruzeiro vai sempre querer ganhar o jogo dentro do campo, confia na CBF, jamais vai fazer qualquer tipo de conduta com o intuito de ganhar o jogo fora do campo e não dentro. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta. Eu estou com um atleta hospitalizado
por um choque de jogo e não, com o Cruzeiro não cola essa coisa de criar narrativa para pressionar a arbitragem, tribunal, CBF, para condicionar o jogo da volta. Com o Cruzeiro não vai colar e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. O jogo se ganha dentro do campo. Essa trombada do Everson aí com o cara do Cruzeiro... essa foi teve pior consequências. o resultado. Foi pior o resultado. E o Bruno Rodrigues. Você viu que o Everson falou pro Teve Pereira? uma fraturinha no rosto e fratura de costela. O Bruno Rodrigues está emprestado pelo Falta Palmeiras de sorte do Bruno Rodrigues, né? ao Cruzeiro. Vira e mexe está envolvido machucado. em alguma questão também médica. Muito esforçado, jogador muito esforçado, muito empenhado, muito dedicado. Tanto é que ele volta para o Cruzeiro. Só reforçando o atleta que ele se refere ao Bruno Rodrigues, que se chocou com o goleiro Everson ali no final Ali do no jogo. Everson, E o esse Bruno acabou Rodrigues tendo problema mesmo. é um choque de jogo. Não, choque de jogo total. Choque Agora, de jogo. Essa sugestão que o caso do Caio Jorge seja analisado pelo STJD é que também, além das ofensas ao jogador, ao Caio Jorge, essa sugestão que o caso seja analisado pelo STJD, que também acabou desagradando a direção do Cruzeiro, né, Pascoal? Mas aí depende muito do procurador do STJD. Essa figura do procurador é sempre importante naquilo que é entregue ao tribunal para ser julgado. O procurador, por dever de ofício, ele tem que acompanhar tudo e saber tudo o que está acontecendo. Então, ele pode apontar, pode levar para o STJD em uma Câmara, dizendo, olha, isso aqui é passível de julgamento, e a Câmara julga se é passível de julgamento ou não, se tem que ser punido ou não, dependendo do que ele vai apresentar. Isso é dever de ofício do procurador do STJD. Não precisava nem o Atlético pedir. É dever de ofício. E a nossa apuração é que o STJD deve denunciar o Caio Jorge. Então, se o procurador do STJD entender dessa forma, é dever de ofício dele. Mas aí eles vão abrir uma jurisprudência perigosíssima, né? Porque se um diretor... Está acontecendo toda hora, né? Sim, mas estou dizendo... Pelo fato dele ter dado a declaração. Ele dá uma declaração e você vai baseado nisso, você vai abrir uma... Porque Induziu aí agora, a decisão do STJD. porque aí agora qualquer a entrada um pouco mais forte e o diretor achar no direito que ele tem que reclamar que foi uma entrada forte que tinha que ter sido expulso, aí vai jogar para o STJD e o STJD vai ter... 6 jogos. Sim, o STJD vai começar a apitar pela terceira vez, né? Porque você tem duas, você tem o árbitro no campo, o VAR e agora o STJD. Aí... Ninguém escapa dele. Aí é problema. A diretoria do Cruzeiro respondeu às declarações de Paulo Brax, dirigente do Atlético Mineiro, a respeito do atacante Caio Jorge e da arbitragem do empate por 1-1 no Mineirão, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Bruno Spindel criticou a postura do rival e afirmou confiar na CBF para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, na Arena MRV. O dirigente celeste classificou as falas do Atlético como uma tentativa de pressionar a arbitragem e criar um ambiente desfavorável para o segundo confronto. Segundo Spindel, o Cruzeiro não pretende buscar vantagem fora das 4 linhas e espera que a definição aconteça exclusivamente dentro de campo. Repudiamos a declaração da direção do nosso adversário, com o intuito de pressionar e manipular a arbitragem nos tribunais e criar um clima ruim para o próximo jogo. O Cruzeiro sempre vai querer decidir dentro de campo. Não vamos aceitar esse tipo de conduta. Confiamos na CBF e na comissão de arbitragem, nos árbitros e no trabalho que será feito para protegê-los dessa pressão, afirmou. Brax havia criticado a atuação de Caio Jorge em um lance envolvendo o zagueiro Juan Tressoldi, que precisou ser levado ao hospital. O dirigente atleticano classificou a atitude do atacante como maldosa e desleal, e afirmou que o clube poderia recorrer formalmente à CBF caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não analisasse o caso. Spindel também lembrou que Bruno Rodrigues precisou ser encaminhado ao hospital depois de um choque com o goleiro Everson nos minutos finais da partida. Para o Cruzeiro, o episódio foi apenas um lance normal de jogo e não deve ser utilizado para pressionar a arbitragem ou tribunais. A gente está com o Bruno Rodrigues hospitalizado por causa de um lance de jogo em um choque com o Everson. Ele está fazendo exames para saber o que aconteceu. Em nenhum momento o Cruzeiro vai usar uma situação como essa para tirar proveito, pressionar a arbitragem ou tribunal e criar um ambiente para o segundo jogo. Futebol precisa ser decidido dentro de campo, e lamentamos profundamente esse tipo de postura, declarou. Por fim, o dirigente celeste reforçou a confiança na CBF e disse esperar que a entidade tome as medidas necessárias para evitar que a pressão externa influencie a arbitragem no clássico de volta. A gente confia na CBF e na decisão que ela tomar.
Também esperamos que sejam adotados os cuidados necessários para que a arbitragem e tudo que envolve a partida não sejam influenciados pela pressão do nosso adversário. Completou. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!